E a doula, né, o trabalho da doula, ele acontece em diferentes momentos, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar desses momentos na gestação, e depois a gente vai abrir mais esse leque para entender quais são os cenários que a doula pode atuar. Então, no pré-natal, antes da gestação, como é que a doula atua, né? Como é que vocês vão organizar essa assistência que vocês desejam prestar às mulheres, né, às pessoas gestantes e suas famílias. No pré-natal, a doula, ela ajuda nesse planejamento. Ela pode ajudar, inclusive, antes da pessoa estar grávida. Recentemente, eu conversei com algumas pessoas que me procuraram para planejar a gestação, né? Elas ainda não estavam grávidas. E aí elas queriam saber o que elas precisavam saber para começar esse planejamento, né? Uma mulher, inclusive, era de fora, era argentina, tinha vindo para, estava morando aqui na cidade que eu moro, que é Calcaia, e aí me encontrou no Instagram e marcou esse momento para a gente conversar, né? Ela queria saber como era esse cenário aqui no Ceará, né? Para as mulheres dessa cidade, ou era melhor vir para Fortaleza, como era o cenário dentro das diferentes maternidades, entre SUS e planos de saúde. Enfim, ela tinha muitas dúvidas. E aí buscou uma doula para começar a tentar engravidar. Então, algumas pessoas elas vão chegar, que são as tentantes, né? Vão chegar para vocês também com essa demanda, para que vocês possam auxiliá-las nesse planejamento da gestação. E a doula atua muito fortemente no que a gente chama de educação perinatal, que é o momento em que a gente conversa com essas famílias, entende o contexto dessa família, né? Como é que está o pré-natal, quem é a pessoa acompanhante, onde é que essa pessoa vai parir, se é uma gestação de risco habitual ou se é de alto risco, questões emocionais. É o momento da gente criar esse vínculo com essa família e traçar possibilidades, né? Apresentar os caminhos. Você quer parir? Quero parir. E o que é que precisa para você parir nesta cidade? O que é que você precisa para parir? Quais são os caminhos, as possibilidades todas, né? Então, é o momento realmente de um diálogo fluido. A gente geralmente coloca temas para não se perder também muito na conversa, né? Mas é importante que haja essa educação perinatal antes do trabalho de parto, né? Algumas doulas optam, inclusive, por não atender só parto, porque não criaram esse vínculo, né? Não conhecem direito à realidade da família. Então, muitas doulas não atendem só parto. Precisa ter passado pelo menos um encontro de educação perinatal para poder entender essas demandas e para que a gente consiga ler, né, essa família, essa mulher, essas informações e fazer o melhor trabalho possível, porque é um trabalho muito individualizado. Essa imagem aí que vocês estão vendo é uma roda de gestantes, né, de casais atendidos pela Ciranda, onde a gente falou sobre a amamentação. Então, na educação perinatal da Ciranda, a gente também fala sobre a amamentação, e aí é um encontro coletivo, né? Vocês podem ver que, além de muitas mulheres terem em casa de seus companheiros, existem pessoas mais velhas, existem as mães também delas, né? E a doula também trabalha não só na preparação da pessoa acompanhante, mas também de todas as pessoas que vão estar nesse cenário, né? Nesse cenário do parto, as pessoas que têm dúvidas, as pessoas que querem realmente se achegar para contribuir de forma positiva com a experiência de quem vai parir, né? A doula também é importante que haja muito bem esclarecido quais são os limites, o que a doula faz, o que a doula não faz, né? Se a gente percebe durante esse momento do pré-natal que outros profissionais seriam importantes de estar acompanhando, né, essa mulher, essa família, é importante que isso fique muito claro também, né? Também o alinhamento de expectativas. E aí vou contar o meu caso, né? Quando eu engravidei, Eita, há Ana. 7 anos, quase 7 anos atrás, quase 8, na verdade, eu falei para a pessoa que eu estava pensando em ser minha doula, que eu queria a doula, porque eu queria uma pessoa que brigasse por mim. E eu sabia que ela era uma pessoa muito
muito ativa, né? Ela era uma mulher militante na época, muito ativa, envolvida, né? Eu falei, mulher, eu quero tu, porque tu vai brigar por mim, tu vai brigar com os médicos, não vai deixar ninguém fazer nada de violência comigo. E aí ela, muito tranquilamente, né? Ela me explicou que não é isso que a doula faz, que não é esse o papel da doula. Que o papel da doula é orientar, né, e auxiliar na preparação, e que esse papel de intervir, né, dessa forma que eu estava querendo dela, era do meu esposo, não era dela. E aí eu contratei entendendo exatamente o que eu estava esperando, né? Então, não, então ela não faz isso, o que ela faz é outra coisa. Tá, é do meu esposo esse papel, mas ele não sabe fazer isso. Mas ela vai ajudar para que ele chegue lá na frente preparado. Então, eu consegui entender, a partir desse diálogo muito claro dela, esses limites, né? E o que a doula realmente agrega, o que a doula faz para auxiliar essa família. Então, é importante que vocês também deixem isso claro, né, para as famílias que vocês vão auxiliar. Sei que tem algumas mulheres também aqui do interior, e às vezes as pessoas confundem também a doula com a parteira. Né? Eu quero uma doula porque eu quero ter o meu parto em casa com a doula. E aí chega o momento da doula dizer, olha, a doula não acompanha partos desassistidos. Você até pode estar em casa, se você for uma pessoa que está dentro, né, das possibilidades ali, porque para parir em casa tem todo um checklist que você tem que estar dentro, né? Mas não só com a doula, porque a doula não faz procedimento técnico. Então é importante que vocês consigam esclarecer, né? Tenham para si esclarecido e também consigam repassar isso para as famílias que procuram você. A escuta ativa sem julgamentos é fundamental para a doula entender que aquela história é a história daquela família e as decisões são tomadas por eles, né? Por mais que a doula queira ali, esteja lutando emocionalmente para que aquela família também consiga ter uma experiência positiva de parto, nascimento, as escolhas são deles, né? A gente ter também essa percepção de que nós não somos salvadoras de ninguém, as pessoas estão ali, né, como pessoas adultas, inteiras, que conseguem ter responsabilidade sobre seus próprios corpos. Até porque a gente estimula a autonomia deles, né? Delas, enfim, das pessoas gestantes. Então, não é a gente que vai fazer escolhas. A gente apresenta todas as cartas, todas as informações, e ela vai decidir o que faz sentido para ela. A gente precisa estimular essa autonomia. Não é para ela depender de decisão de doula nenhuma. Não é a gente que decide, até porque se a gente decide, depois a gente vai ser culpado por qualquer coisa. E aí a decisão que a pessoa escolhe, né, é dela. E a gente tem realmente que estar junto. Né? O nosso papel não é só estar junto quando a pessoa vai seguindo aquela orientação que a doula deu. Né? Não, quando a pessoa realmente parte para outro lugar, sendo um lugar que ainda está em segurança, né, que está dentro do escopo ali da assistência, a gente aceita, acolhe e está junto da pessoa, né, respeitando a decisão que ela tomou. Algumas pessoas, inclusive, gente, talvez vá chegar para vocês em algum momento, né, de famílias que às vezes as pessoas têm uma certa apreensão, assim, né, de chegar dizendo, mas se eu quiser cesárea, pode ser cesárea, né? Tipo assim, como se a doula fosse colocar uma pressão para ser sempre o parto normal, a todo custo. E não é isso, né? As escolhas realmente são da pessoa. Se a pessoa optar por uma cesárea, a doula também vai estar nesse momento de estar junto, porque é isso que a doula faz, né? Dar o suporte. Ser um ambiente seguro para qualquer tipo de configuração familiar, crenças, demandas específicas de cada pessoa. Isso é muito importante. E vocês vão ter aulas, né, sobre isso, sobre todos esses temas, para que vocês consigam conversar com todo tipo de família de forma respeitosa. Né? Por exemplo, casais LGBTQIA+. Como é que fala? Quais são os termos? Como é que eu posso ser uma pessoa respeitosa para esse casal? Como é que eu não
não utilize uma linguagem violenta, né? Ou um questionamento violento para aquela pessoa. Pessoas que têm crenças muito diferentes da minha. Como é que eu posso falar de forma respeitosa? Pessoas que... Como é que eu posso ter um letramento racial para tratar de questões raciais com as pessoas negras que me procuram, com as pessoas indígenas que me procuram? Então, é importante que vocês possam também ter esse conhecimento, né, e ter isso muito internalizado, né, a necessidade de ser respeitosas com todos os tipos de configuração familiar. Porque, como profissionais de saúde, a gente precisa atender a todos dessa forma, né, de forma respeitosa e com um ambiente que a pessoa se sinta segura perto de nós para expor as suas preocupações, seus medos, suas questões, né, entendendo que nós não vamos ser a pessoa que julga, e sim a pessoa que acolhe. E fala para ela as possibilidades dela conseguir ter aquela experiência positiva, né? E aí, fazemos acompanhamento da gestação, né? É importante também a gente entender como é que essa gestação ela está se desenrolando. Quando a pessoa chega para você, né? Às vezes chega muito no início da gestação e é uma gestação de risco habitual, mas como é que essa gestação vai se desenrolando até o fim? Então é importante a gente também ficar atento, né? A entender como é que está o pré-natal. Tem mulheres que não conversam muito, assim, só se a gente puxar, né? E é importante a gente puxar, porque quem vai estar lá no dia da assistência que essa mulher entrar em trabalho de parto é você, doula. Então, é importante saber como é que está a pressão dela, se está indo tudo bem, né? Como é que está a diabetes, não deu? A gente sabe que tem exames no início da gestação, mas também tem um exame no meio da gestação para verificar isso. Será que a pessoa fez, né? Como é que está desenrolando realmente essa gestação? Se ela chega até o fim dentro de ainda um risco habitual, ou se ela evolui para um alto risco, e se ela evolui para um alto risco, quais são as informações que essa família precisa saber, né, a partir desse lugar do alto risco. Os encaminhamentos, como eu falei, encaminhar a pessoa, né, orientar para que ela possa buscar outros profissionais, a gente está vendo ali que é importante. A doula ela tem uma função de suporte emocional muito grande, né? A doula ela é um suporte informacional, ela é um suporte emocional e ela é um suporte físico no dia mesmo do trabalho de parto, que a gente vai atuar ali como método de alívio de dor, né? Com todas as técnicas que vocês vão aprender no decorrer do curso. Mas esse lugar de suporte emocional é importante também a gente ter em mente que ele tem um limite. Nós não somos psicólogas, nós não temos essa formação para a condução de uma psicoterapia com essa pessoa. Se a gente vê que é importante um pré-natal psicológico, a pessoa tem muitas questões, né, e muitas demandas, é importante que a gente encaminhe. E tenha isso também bem claro.